Iniciemos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos neste culto que temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. Saúdo a toda a comunidade com as palavras do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos pela vida, pela saúde, pela família, por tudo que temos recebido. Nós nos colocamos inteiramente nas tuas mãos, cuida de nós, somos dependentes da tua graça e do teu perdão. Clamamos pelo Espírito Santo que nos dê sabedoria, entendimento, cuida e abençoa toda a comunidade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Existem prantos no mundo, existem mágoas e dor, porque o mundo não tem o eterno Consolador. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. No mundo existem tristezas, enfermidades também, pois o consolo perfeito o mundo mesmo não tem. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Quantas pessoas existem que estão a naufragar por entre as ondas revoltas desse proceloso mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as ondas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte,
como trouxe à luz a vida e a importância meditante do Evangelho, para qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho. Tudo estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre todos nós nesta manhã, neste dia. Amém. Quando pequeno, com uns 10, 12 anos de idade, eu fui convidado por um amigo a ir à igreja. Ele insistiu bastante porque na minha casa nós não tínhamos esse hábito. E um bom tempo eu relutei, mas então aceitei o convite dele e fui junto para a sua igreja, uma igreja evangélica, e lá eu me sentia muito bem. Eu gostava muito de ouvir as histórias bíblicas, gostava muito da comunhão que nós tínhamos naquela comunidade. Então, era muito difícil eu e minha irmã perdermos um culto, a não íamos apenas quando havia algum compromisso que os meus pais queriam que nós estivéssemos juntos, senão nós não faltávamos nos cultos naquela igreja aos domingos. E nesta mesma época, eu treinava e jogava handebol, e houve um campeonato municipal naquela faixa de idade também, que era minha, e eu fui o artilheiro do campeonato. E o nosso treinador nos avisou que no domingo pela manhã seria o dia da premiação. E eu fiquei bastante incomodado com aquilo, mas eu disse para ele: professor, eu não poderei ir. E ele perguntou: sim, mas qual o motivo? Eu disse: domingo eu tenho que ir na igreja. Na frente de toda a turma que estava ali, eu sei que muitos colegas na época riram, debocharam. E ele disse: olha, se não for nesse dia da premiação, vai ficar sem a medalha. Então eu não tenho a medalha daquele campeonato, de artilheiro do campeonato para apresentar. Ficou apenas na minha memória, na memória de algumas pessoas daquele tempo. Fui à igreja. Passado esse tempo, eu fiquei muitos anos longe da igreja. E novamente ali por 17, 18 anos de idade, um outro amigo me convidou. Nós já morávamos aqui no sul, em Santa Catarina, e um amigo me insistiu muito também para mim ir ao grupo de jovens. Da mesma forma eu relutei muito. Embora naqueles anos que eu fiquei longe da igreja, eu não deixei de ler a Bíblia. E a minha primeira Bíblia foi essa Bíblia aqui. Creio que muitos até devem ter ela em casa também. Eu tenho muitas anotações aqui dentro. Leio ela desde aquela época, desde aquela idade de 10, 12 anos, eu li ela. E então eu aceitei o convite desse amigo e fui participar do grupo de jovens e me enturmei também. Mas eu tinha certa vergonha de dizer que eu ia à igreja. Poucas pessoas sabiam que eu lia a Bíblia, e li bastante, li muitas vezes esse Novo Testamento, Provérbios e Salmos que tem nesse livrinho aqui. E aí, já lá no grupo de jovens, eu pensei: eu tenho que comprar uma Bíblia para mim, uma Bíblia que tenha também o Antigo Testamento. E eu comprei esta Bíblia. Olhem o tamanho dela. Vocês imaginam por que eu comprei essa Bíblia aqui? Porque ela cabe no bolso da calça.
é uma Bíblia de bolso. Eu tinha vergonha de andar na estrada com uma Bíblia na mão, e assim essa Bíblia eu levava ela no bolso, parecia uma carteira, e na hora que então o missionário, o pastor, nos convidava para uma leitura, eu tirava a minha Bíblia e lia dela, depois guardava de novo. E assim foi durante um bom tempo. Eu tenho a impressão, queridos, de que não só para mim, naquela época, mas para muitas pessoas hoje ainda dizer que ler uma Bíblia, andar com uma Bíblia na mão, dizer que vai à igreja ainda é algo vergonhoso. Assim a nossa sociedade diz para nós. As pessoas às vezes dão uma olhadinha para nós assim com um certo sarcasmo, querendo rir da nossa atitude. Quando alguém vem na nossa casa, nós dizemos, ou quando alguém marca um compromisso conosco no domingo, a gente talvez dizer, eu não posso ir naquele horário porque eu tenho culto. Isso para muita gente ainda é algo vergonhoso. Dizer que é evangélico, dizer que é cristão, dizer que é pastor, então, minha nossa, é muito vergonhoso para muita gente. Muitos criticam o comportamento de certos evangélicos hoje, com razão, porque existem muitos falsos cristãos. E por isso, muitas vezes a gente é ridicularizado por dizer que é cristão, por causa daqueles que também não têm um bom comportamento. Eu falei antes de que dizer que é um pastor é algo vergonhoso. O pastor dificilmente consegue crédito em algum lugar, porque muitos são picaretas, não pagam suas contas, fazem um monte de coisas erradas, envergonham, de fato, aqueles que querem viver de uma forma digna, de uma forma correta. Mas será que esses motivos são tão fortes assim para nos envergonharmos? Deveríamos mesmo nos envergonhar de andar com a Bíblia, de falar da Bíblia, de dizer que estamos indo na igreja, ao culto? Eu convido a lermos um texto bíblico de alguém que não tinha vergonha de dizer que era cristão, de alguém que não tinha vergonha de ler a Bíblia e falar dela, seja nos templos, ou seja em ambientes que não eram de cristãos. Alguém que não se envergonhava de dizer que era um pregador, que era um missionário de Deus. E esse texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 ao 12. A Carol vai fazer essa leitura para nós. Vamos silenciar e ouvir o texto da pregação. Queridos, o apóstolo Paulo escreve essa carta a um jovem, ao jovem Timóteo, quando Paulo estava preso. E ele não foi preso por fazer alguma coisa de que devesse se envergonhar, por alguma coisa que prejudicasse alguém. Pelo contrário, ele foi preso por ensinar o Evangelho, que faz o melhor bem, que transforma as vidas das pessoas. Ele encoraja o jovem Timóteo a não desanimar, a não se envergonhar do Evangelho e nem dele, que era o seu mentor. Paulo ensinou muitas coisas ao jovem Timóteo, mas agora ele estava preso. Mas Paulo diz, não se envergonhe disso. Timóteo é encorajado a continuar testemunhando do poder, da graça de Deus, Salvador em Jesus Cristo. Não devemos de forma alguma nos envergonhar de dar testemunho, de falar do Senhor Jesus e daquilo que Ele fez por nós na cruz, de graça. Normalmente, nos envergonhamos de algo que esteja errado ou de alguém que esteja errado.
Nos envergonhamos de alguém que tenha cometido algo reprovável, que tenha prejudicado alguém, mas não é o caso. Muito pelo contrário. Quando estava preparando essa pregação, lembrei-me daquela imagem que tem corrido às vezes na internet, de Jesus Cristo sentado no meio dos super-heróis, dizendo para eles: foi assim que eu salvei a humanidade. Todos nós gostamos de histórias de super-heróis. Elas nos fascinam, nos fazem imaginar um mundo com pessoas que nos defendam, que façam justiça por nós. Às vezes até nós temos essa imagem de nós mesmos, não é? De que podemos ser super-heróis, assim como nós somos. De termos poderes especiais de repente, para poder ajudar aqueles que precisam, para podermos proteger aqueles que nós amamos. E em determinadas situações temos heróis, sim, mas não são pessoas diferentes de nós, pessoas comuns, que de alguma forma ou de outra ajudam quem esteja preparando, as pessoas que trabalham no SAMU, as pessoas que trabalham na saúde, que trabalham dando segurança, nossos professores, nossos mestres, aqueles que nos ensinam, também são heróis. Dão às vezes de tudo de si para ajudar. E como é bom quando é alguém que nós conhecemos, que realiza alguma coisa assim da qual nós nos orgulhamos. Mas mesmo essas pessoas especiais nas nossas vidas também cometem erros. Mas voltando ao Evangelho, qual motivo nós temos para nos envergonharmos? Ou para nos orgulharmos do Evangelho? Qual motivo nós temos para nos orgulharmos de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo diz isso. Ele tornou inoperante o poder da morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Por que precisamos anunciar o Evangelho? Porque essa boa nova ou boa notícia age em nossos corações. Age nos corações daqueles que estão sofrendo. Ela fortalece, ela dá esperança onde já não há mais esperança. Essa é a palavra de Deus. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta era uma situação que os cristãos viviam naquele tempo, de Paulo e de Timóteo. Eles eram perseguidos e mortos, justamente por serem cristãos. Eles sempre de novo eram questionados em seus corações: vale a pena seguir essa doutrina? Vale a pena seguir esse Jesus Cristo? Vale a pena testemunhar daquilo que Cristo fez por nós na cruz? Temos inúmeras respostas para essas perguntas na Bíblia. Paulo também afirma em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Como é bom lermos textos como este. Nosso Senhor Jesus Cristo tornou inoperante o poder da morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Quem em toda a história da humanidade foi capaz de fazer isto? Quem em toda a história foi capaz
de ressuscitar dos mortos e ainda dizer que todos aqueles que se manterem unidos com Ele também ressuscitarão. Queridos, Jesus Cristo tem poder sobre tudo e sobre aquilo que mais nos inquieta, que é a morte. Há alguém mais digno de honra, glória e orgulho do que Jesus Cristo? Ele nos dá toda a esperança e vigor diante daquilo que é o nosso maior temor, a morte. A morte nos leva a tempos de escuridão. E esse é o sentimento, a sensação que nós temos quando recebemos a notícia de alguém que nós amamos que faleceu. Essa passagem ainda nos diz que Cristo nos salvou e isto já foi feito por nós. Ele já pagou pelo nosso pecado. Agora o que o Senhor faz é anunciar essa salvação e dizer: venham, queridos, recebam. Está aqui, está pronto, está feito. Recebam o presente da vida eterna. O seu chamado já é para vivermos e experimentarmos a sua salvação agora, aqui neste mundo. E falamos dela para as pessoas que ainda não têm esperança. E encorajamos as pessoas que estão se afastando, que estão saindo deste âmbito seguro, protegido, por causa de dores, por causa de sofrimento na vida. Por isso o apóstolo Paulo falava do Evangelho com tanta convicção, com tanto orgulho por ser um missionário, por ser um servo do Senhor, por sofrer no nome do Senhor. E aí ele termina esse trecho dizendo: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para nos preservar o que nos foi confiado até aquele dia, a saber, o Evangelho e a nossa vida. Ora, Paulo sabia que Jesus Cristo sofreu todo tipo de dor por Ele, por nós, todo tipo de escárnio. Em outras passagens ele afirma e diz que se Cristo sofreu por nós, esse também é mais um motivo para nos alegrarmos, também enfrentarmos todas as coisas por amor a Ele. Paulo enfrentou muitas situações difíceis por causa do Evangelho, mas nunca se sentiu abandonado pelo Senhor. Agora estava preso por causa de Cristo, mas isso não era motivo de vergonha, mas de orgulho. Timóteo e nós somos chamados a termos as mesmas atitudes do apóstolo Paulo, a nos orgulharmos do Senhor, pois Ele fez por nós o que ninguém jamais fez. Ele deu a sua vida por nós. Ele nos deu a salvação. Queridos, que juntos confessemos o mesmo que o apóstolo Paulo, dizendo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para nos preservar o que nos foi confiado até aquele dia, até o último dia. Não nos envergonhemos de falar e principalmente de viver o Evangelho. Não nos envergonhemos de testemunhar disso que está aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Não nos envergonhemos do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim e por ti.
Deus nos dê coragem e orgulho que também o apóstolo Paulo tinha de Jesus Cristo e do Evangelho. Amém. Vamos orar, irmãos. Querido e amado Deus, nos perdoe se em algum momento nós demonstramos vergonha por causa do Teu Evangelho, por causa do Teu nome. Dê-nos coragem, Senhor, assim como o apóstolo Paulo tinha, de mesmo nas piores circunstâncias, testemunhar do Teu nome com coragem, com convicção, com orgulho daquilo que Tu fizeste por nós na cruz e também porque Tu nos chamaste para pertencermos ao Teu povo, para estarmos contigo na eternidade. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado por esta palavra tão maravilhosa que todos nós temos acesso hoje, que é o Teu Evangelho. Palavra esta que nos traz tanta alegria, tanta esperança em tempos difíceis e dolorosos da nossa vida. Fortaleça-nos com Teu Santo Espírito. Ajuda-nos e deixa-nos guiar por Ti. Ajuda-nos a nos deixarmos guiar por Ti. Protege e guarde, Senhor, todas as nossas famílias, os nossos lares. Derrama a Tua bênção e a Tua paz no coração de cada um de nós. Continue cuidando das pessoas que estão enfermas ao nosso redor. E lembramos especialmente da Lígia, da Lucélia. Lembramos, Senhor, da Dona Frida, também do seu Lauro, da Dona Zilda, da Arlete, que a Tua bondosa mão esteja sobre eles, curando, restaurando e animando diante das lutas e dificuldades. Cuida e conforte também toda a família do seu Celso, que faleceu na semana passada. Tenha misericórdia, Senhor, e envolva a Dona Nilda também nos Teus braços, que ela sinta a alegria que vem do Teu Evangelho. E aquilo que não conseguimos lembrar e expressar, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre cada um, que Ele nos oriente, nos instrui sempre na Tua palavra, e que nós também estejamos sempre dispostos a servi-lo, adorá-lo e amá-lo acima de todas as coisas. Que a paz do Senhor permaneça sobre nós. Amém. Não sei por que de Deus não